TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro, e você vai ver a seguir. Ministério Público do Rio de Janeiro obtém condenação de 14 anos de prisão para réu que tentou atear fogo em ex-companheira em Petrópolis. Permanência de área interditada do Crazy Park pode afetar a realização do Rock the Mountain. Justiça nega recurso e Casa da Morte segue desapropriada. Petrópolis instala radar meteorológico de alta tecnologia no Morém. Prefeitura se reúne com o Sindicato dos Rodoviários, CETRANSPETRO e empresas de ônibus para melhorias no transporte público de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça, junto à Primeira Vara Criminal de Petrópolis, obteve na segunda-feira a condenação de um idoso de 71 anos a 14 anos de prisão por tentativa de feminicídio qualificado contra a ex-companheira. Esse crime aconteceu no ano de 2022, aqui no centro de Petrópolis, e foi registrado por câmeras de segurança da loja em que a vítima trabalhava. O crime aconteceu dentro da loja em que a vítima trabalhava no dia 16 de maio de 2022, no centro de Petrópolis. As imagens do circuito interno do local mostraram o momento em que o homem segura a mulher pelos cabelos e despeja gasolina sobre a cabeça dela. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o acusado despejou o combustível sobre a vítima com a intenção de atear fogo e causar a morte dela. O plano, no entanto, não se concretizou porque o réu acabou se sujando com gasolina. Em seguida, pessoas que passavam pelo local se aproximam e a vítima consegue correr, sendo novamente alcançada por ele na porta do estabelecimento. Eles continuam conversando por alguns minutos e, em seguida, ele foge. Com as provas, o Conselho de Sentença acatou integralmente as teses apresentadas pelo Ministério Público, reconhecendo o homicídio tentado, qualificado pelo meio cruel e pela motivação de gênero, porque ele não aceitava o fim do relacionamento, além dos crimes de descumprimento de medida protetiva e coação durante o curso do processo. O idoso já havia sido preso preventivamente a pedido do Ministério Público do Rio, em razão da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima. E bom, gente, aqui em Petrópolis, a produtora responsável pelo festival Rock the Mountain pediu à Justiça a liberação da área que está interditada no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. O local está fechado desde maio deste ano, depois de um acidente fatal em um brinquedo do Parque de Diversões Crazy Park. A empresa, que é responsável pelo Rock the Mountain, alega que a interdição impede a montagem das estruturas do evento, que está marcado para o fim de outubro e o início de novembro. Na petição apresentada à 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Vibra Produções e Eventos, produtora responsável pelo festival Rock the Mountain, pede urgência na realização das perícias judiciais no Crazy Park, que está no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, desde maio, para que a área possa ser liberada até o dia 21 de outubro. Caso o pedido não seja aceito integralmente, a empresa propõe uma desinterdição parcial, mantendo apenas o brinquedo envolvido no acidente no local. A produtora argumenta ainda que a interdição ocupa cerca de 5.000 metros quadrados e impede a montagem das estruturas do evento, que está programado para os 2 primeiros fins de semana de novembro. O festival Rock the Mountain é um dos maiores eventos de música do país e promete reunir milhares de pessoas em Itaipava. Empresários e entidades do setor afirmam que o cancelamento do evento poderia causar prejuízos milionários
à economia da cidade. A solicitação da produtora tem apoio do Sicomércio, da UNITA, do Convention Visitors Bureau, da Associação dos Profissionais de Evento, além da própria Prefeitura de Petrópolis, que reconheceu o impacto do evento para a cidade. As entidades pedem a remoção definitiva das estruturas do parque interditado, alegando que o espaço bloqueado prejudica o turismo, o comércio e a realização de eventos em Petrópolis. Vale ressaltar que a Prefeitura já assinou o termo de autorização de uso do Parque Municipal com a empresa responsável pelo Rock the Mountain, válido até o dia 20 de novembro. O contrato prevê o pagamento de quase R$300 mil, parte em melhorias no próprio espaço. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro rejeitou o recurso dos ex-proprietários da conhecida Casa da Morte, que fica no Caxambu, aqui em Petrópolis, mantendo, então, a decisão de desapropriação da residência, que funcionava como um centro de tortura durante o período da ditadura militar brasileira. O veredito da desembargadora Maria da Penha Nobre Mauro vai de acordo com a sentença da 4ª Vara Civil do município, que entendeu a necessidade de desapropriar o local e transformá-lo em um memorial. Isso acontece por conta do histórico trágico de violação aos direitos humanos, simbolizando agora um exemplo do que não se deve repetir na história do país. O recurso alegou omissão, contradição e falta de fundamentação no pedido, além de outros pontos da indenização do município sobre o imóvel. Apesar da argumentação, a desembargadora reconheceu que o valor da indenização por parte da Prefeitura aconteceu de forma tardia, porém suficiente. O processo de desapropriação e implementação do memorial começou em 2024, quando o Executivo Municipal, em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, iniciaram as movimentações jurídicas. A partir disso, a pasta enviou para o município, em forma de convênio, cerca de R$1,4 milhões destinados ao fim. Com isso, em janeiro deste ano, a Prefeitura deu início ao processo de desapropriação e, em maio, a Justiça concedeu ao órgão a posse da casa. E a cidade de Petrópolis deu mais um passo importante na prevenção de desastres. Começou a ser instalado no Morém o novo radar meteorológico Banda X, que é um equipamento de alta tecnologia que vai permitir prever chuvas com muito mais precisão e agilidade. A expectativa é de que o sistema já esteja funcionando para o próximo verão. A estrutura do radar começou a ser montada nesta semana e deve colocar Petrópolis em um novo patamar no monitoramento climático. O equipamento importado da Finlândia vai permitir identificar com mais antecedência e detalhes as formações de chuva, o que é essencial para reduzir riscos e proteger vidas. Onde a empresa que foi contratada e os técnicos lá do exterior estão aqui desembalando o radar e começando a montagem dele durante toda essa semana. Importante termos o radar para o próximo verão, para que a gente possa ter uma apuração melhor dos fenômenos hidrometeorológicos para a nossa cidade, e com isso tornando ela mais segura para todos nós. O radar Banda X é considerado um dos mais modernos do país. Ele tem alta resolução e consegue analisar em tempo real o volume e a intensidade das chuvas em áreas específicas, ajudando na tomada de decisão das equipes de emergência. O radar meteorológico Banda X é uma tecnologia com melhor resolução e precisão na detecção de núcleos de chuva. Isso permitirá a identificação antecipada e detalhada da chuva em um curto alcance. Com esse radar, o monitoramento meteorológico feito pela Defesa Civil ficará mais completo e assertivo. Com o novo radar, Petrópolis se torna referência em tecnologia para a prevenção de desastres. A instalação faz parte do plano de modernização da Defesa Civil, que também inclui capacitação de equipes e novos sistemas de alerta para a população. O equipamento vai funcionar de forma integrada com os sistemas da Defesa Civil, ampliando o alcance e a precisão dos alertas. O engenheiro responsável pela montagem do Banda X destacou como é feita a instalação do equipamento. Agora abrindo as caixas, montando primeiro a antena e o pedestal. A antena que faz toda a varredura em 360 em várias elevações, monitorando o céu em tempo real a todo momento. E em seguida a montagem do radome, que é a cúpula que protege a antena dos granizos, dos ventos e tudo mais, de modo que a antena fique numa condição isolada
né, para fazer a medição corretamente. Depois da montagem, o radar vai passar por uma fase de testes e ajustes antes de entrar em operação. A expectativa é que o sistema já esteja completamente ativo para reforçar o monitoramento das chuvas no próximo verão. Após a montagem é feito o içamento junto à torre e toda a integração final, passagem de cabos, energizar e a transmissão de dados daqui para a Defesa Civil. E ainda aqui em Petrópolis, o prefeito Ingo Rames se reuniu nesta terça-feira com representantes do Sindicato dos Rodoviários, do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o Cetranspetro, e das empresas de ônibus para discutir estratégias e caminhos que possibilitem superar as dificuldades do sistema de transporte público aqui da cidade e garantir, assim, um atendimento de qualidade para a população. Olha só. Também participaram do encontro o vice-prefeito Albano Filho, o Baninho, e o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, Luciano Moreira. Durante o encontro, o prefeito destacou o compromisso da gestão em manter o diálogo aberto e transparente. Ele reforçou que, apesar do cenário desafiador, a Prefeitura segue empenhada em buscar alternativas concretas e sustentáveis para garantir a continuidade e a melhoria dos serviços oferecidos à população. De acordo com o prefeito Ingo Rames, a Prefeitura está ciente das dificuldades que o transporte público enfrenta, mas o governo está disposto a dialogar e trabalhar junto para encontrar soluções que atendam à população e valorizem os profissionais que mantêm o sistema funcionando todos os dias. Mesmo diante das limitações financeiras, a Prefeitura afirma que está mantendo o pagamento do Vale Educação e cumprindo os repasses regularmente a cada mês. Além disso, foi apresentada uma proposta de parcelamento das dívidas herdadas na gestão anterior, referentes ao ano passado, como forma de aliviar as pendências acumuladas e permitir novos avanços na gestão do sistema. Durante o encontro, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, destacou que a autarquia seguirá empenhada em cumprir o seu papel de fiscalização e aprimoramento do serviço, mantendo o diálogo constante com todos os atores envolvidos e promovendo espaços de participação e transparência. E você vai ver depois do intervalo. O governo do estado realiza a operação contra grupo criminoso que furtou mais de 700 transformadores de energia. Polícia Militar prende homem com arma e munições de diversos calibres em 3 Rios. Adolescente é apreendido no Chácara Flora e homem é preso em Itaipava. 2 homens são presos por tráfico de drogas no meio da serra. Cobeia resgata 2 animais agressivos que ameaçavam moradores de Petrópolis. Fiscalização em estradas do estado flagra irregularidades em ônibus com destino ao Santuário de Aparecida. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
mais. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a primeira etapa do leilão de veículos que foram apreendidos pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, foi realizado nesta quarta-feira pela manhã no Centro Administrativo da Prefeitura. Até ontem, a Prefeitura informou que 600 pessoas já haviam visitado os lotes disponíveis no Pátio do Morém. Nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações sobre esse leilão. Então, Evelyn, boa tarde para você. A gente sabe que a CPTrans já tinha avisado, né, sobre essas etapas do leilão, mas vamos explicar um pouquinho aqui para os nossos telespectadores como é que está funcionando toda essa situação, né, do leilão da CPTrans. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, entre a última sexta-feira, dia 10, e esta terça-feira, dia 14, o pátio recebeu 636 visitantes cadastrados no site da empresa responsável pelo leilão. De acordo com o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, o número expressivo de visitantes mostra o interesse da população e reforça a transparência do processo. O leilão acontece na manhã de hoje, de forma híbrida, com participação presencial e online. Em ambos os formatos, foi necessário cadastro prévio, conforme previsto no edital. Os veículos disponíveis estão organizados em lotes de veículos conservados e de sucatas, identificadas e não identificadas, que não foram reclamados por seus proprietários dentro do prazo legal. Todo o processo segue as determinações do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. A segunda etapa do leilão, que será realizada nos mesmos pontos, acontece no dia 22 deste mês de outubro. Assim como na edição dessa semana, são 3 dias de visitação nas datas que antecedem o leilão, 17, 20 e 21. Essas são as informações do leilão. Volto com você, Rafa. Evelyn, isso mesmo. Então, a primeira etapa do leilão da CPTrans, dos veículos que foram apreendidos, aconteceu na manhã de hoje. Mas existe ainda uma nova etapa programada, que acontece na quarta-feira que vem, dia 22 de outubro. Então, os interessados aí vão ter alguns dias para visitar ao longo dessa semana. Evelyn, muito obrigada por suas informações. E quem quiser revisitar essas informações agora, que a Evelyn acabou de passar para a gente sobre o leilão que aconteceu hoje e para a próxima etapa que acontece na semana que vem, também basta entrar no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. Evelyn, obrigada pelas informações mais uma vez e sua participação aqui com a gente. E bom, gente, o governo do Rio de Janeiro deflagrou uma operação na manhã de ontem, terça-feira, nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e São Paulo, contra um grupo criminoso envolvido no furto de mais de 700 transformadores de energia elétrica. A associação ilegal possuía um esquema estruturado para furtar os equipamentos de energia de grande porte da concessionária Ampla e transportá-los para pontos de receptação em cidades do estado de São Paulo para assim serem comercializados. A apuração aponta que entre 22 de junho e 10 de agosto de 2024, 775 aparelhos de energia elétrica foram subtraídos da companhia em pelo menos 8 ocorrências distintas. O prejuízo estimado pela empresa é de mais de R$800 mil. Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados cumprem 10 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, um funcionário responsável pela autorização de movimentação dos transformadores da empresa lesada foi o principal articulador
interno do esquema criminoso. O homem determinava a liberação dos equipamentos em dias previamente definidos e permitia a saída irregular dos equipamentos sem registro formal. Além dele, agentes identificaram o segundo homem como elo entre os funcionários internos e os receptores localizados em São Paulo. Ele era o responsável por coordenar as retiradas e pagamentos pelos transportes. Um dos motoristas que fazia o translado foi intimado a depor e confirmou ter realizado desde dezembro de 2023 o transporte de transformadores do depósito em Itaboraí para endereços situados em São Paulo, mediante pagamento por transferência bancária. Devido ao trabalho de inteligência dos agentes da unidade, a delegacia conseguiu identificar e compreender toda a estrutura da cadeia criminosa. A ação desta terça-feira, portanto, tem como objetivo coletar novas provas, como documentos, mídias eletrônicas e outros bens que corroborem a investigação e auxiliem na qualificação de eventuais novos integrantes do grupo. E na cidade de Três Rios, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido. A ação foi realizada no bairro Puris, na segunda-feira, por policiais militares do 38º Batalhão, após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da Corporação. Segundo a Polícia Militar, o suspeito, um homem de 47 anos, foi localizado em um imóvel na rua Valcreus e Meireles. Durante as buscas, os agentes encontraram um revólver calibre 32, 11 munições de calibre 9mm, 10 de calibre 223, 16 de calibre 38 e 5 estojos deflagrados. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde permaneceu detido em flagrante por posse irregular de arma e munições de uso restrito. E na noite de terça-feira, a Polícia Militar apreendeu um adolescente por fato análogo ao tráfico de drogas na rua Carmen Ponte Marcolino, no Chácara Flora, aqui em Petrópolis. Outro caso aconteceu na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava, onde um homem foi preso por associação ao tráfico de drogas. Um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na rua Carmen Ponte Marcolino, local conhecido como Escadaria do Maranhão, no Chácara Flora. Os agentes foram até a localidade para verificar uma denúncia sobre venda de drogas. 3 suspeitos tentaram fugir para uma área de mata, mas o menor de idade foi apreendido. Como adolescente, os policiais apreenderam 40 cápsulas de cocaína e R$300 em espécie. O outro caso aconteceu na estrada Jerônimo Ferreira Alves, em Itaipava. Durante a ação, agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar observaram um homem de 35 anos em atitude suspeita, mexendo no celular às margens da via. Já havia uma suspeita de que ele atuava como olheiro do tráfico. Ao ser abordado, ele confessou que recebia R$400 por semana para avisar os traficantes sobre a aproximação de viaturas policiais. Foram apreendidos com ele um celular Samsung e um carregador portátil. E na noite de segunda-feira, a Polícia Militar prendeu 2 homens acusados de tráfico de drogas na Praça Manuel José Amoroso Lima, que fica no meio da serra aqui em Petrópolis. Além da prisão, foram apreendidos tabletes de maconha, pedras de crack e sacolés de skunk. 2 homens, um de 20 anos e outro de 26, foram presos após denúncias de tráfico de drogas na Praça Manuel José Amoroso Lima, no meio da serra, em Petrópolis. Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar estiveram no local para apurar o caso na segunda-feira. Durante a ação, os agentes montaram um ponto de observação e flagraram os suspeitos vendendo drogas na localidade. Com a aproximação das equipes, os 2 fugiram, mas foram alcançados e detidos. Além da prisão, foram apreendidos 21 tabletes de maconha, 74 sacolés de skunk, 9 pedras de crack e R$440 em espécie. Os 2 homens foram levados para o pronto-socorro do Alto da Serra, devido a ferimentos sofridos na fuga e, em seguida, encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Ambos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. E a Coordenadoria de Bem-Estar Animal aqui de Petrópolis, a COBEA, resgatou na segunda-feira 2 cadelas ferozes que ameaçavam a população. Os animais em situação de rua estavam na Castelânia e também na região conhecida como Frias, que fica em Correias. Quem vai trazer mais informações sobre este caso agora aqui pra gente é o repórter Jonathan Joras.
O primeiro resgate aconteceu na Castelânia. A cadela de raça Pitbull, em situação de rua, mudou de comportamento após dar à luz a 7 filhotes. O animal ainda atacou um idoso de 93 anos. Esta ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros. Já o segundo resgate aconteceu em uma região conhecida como Frias, em Correias. Neste caso, a cadela atacou um filhote de cachorro que acabou morrendo. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a agressividade do animal já estava assustando os moradores que acionaram o COBEA. Os animais resgatados foram levados para a reabilitação e para a avaliação veterinária. Depois de avaliados, poderão ser encaminhados para a adoção. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Jonathan, obrigada pelas informações e vale lembrar, gente, que denúncias de maus tratos ou de animais ferozes que ameaçam a população podem ser feitas ao COBEA pelo telefone DDD 24 2291 1505, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, ou também pelo e-mail em cobeia@petropolis.rj.gov.br. Todas essas informações também estão disponíveis no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E bom, gente, a Operação Padroeira, que foi realizada nos dias 11 e 12 de outubro, o último fim de semana, pela Agência Nacional de Trânsito e Transportes, em parceria com o Procon RJ, fiscalizou mais de 100 ônibus que seguiam em Romaria para Aparecida, em São Paulo. A ação teve o objetivo de garantir a segurança dos passageiros e coibir o transporte clandestino. Durante os 2 dias de fiscalização, na altura de Itatiaia, 139 veículos foram inspecionados. 27 deles foram autuados por diferentes irregularidades, entre elas falhas mecânicas, banheiros sujos, extintores vencidos e tacógrafos sem inspeção. Um ônibus chegou a ser retido e os passageiros foram realocados em outro veículo regularizado. A operação também identificou superlotação em um coletivo, onde havia passageiros sendo transportados na cabine do motorista. O veículo só foi liberado depois que todos os excedentes foram transferidos para outro transporte autorizado. Vale destacar que cada irregularidade representa um risco à vida dos passageiros. Portanto, o objetivo da ação é garantir que as viagens sejam feitas com segurança e conforto. E você vai ver depois do intervalo. Lote extra de R$1,5 bilhão do abono salarial é pago nesta quarta-feira. Brasil registra 34 casos de sarampo e Ministério da Saúde emite alerta. Sábado é o dia D da campanha nacional de multivacinação. Relatório sugere investimento de 7,5% do PIB para a educação. Governo do Estado divulga mais de 2.700 oportunidades de emprego. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito,
o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Cerca de 1.600.000 trabalhadores com inconsistências nos dados enviados pelos empregadores que trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2023 e com salário de até 2 mínimos vão receber um dinheiro extra. Olha só. O governo federal inicia nesta quarta-feira o pagamento de um lote extra de mais de R$1,5 bilhão do abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. A medida beneficia trabalhadores que ficaram de fora do calendário regular por falhas ou atrasos no envio de informação pelos empregadores à Relação Anual de Informações Sociais ou ao E-Social. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o lote extraordinário foi autorizado por uma resolução que permitiu a correção dos dados pelas empresas até o dia 20 de junho. Os pagamentos variam entre R$ 126,50 até R$ 1.518, conforme o número de meses trabalhados em 2023, ano base para o cálculo do benefício. Os recursos ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro deste ano. Quem acredita ter direito, mas não foi incluído no lote,
lote, pode registrar um recurso diretamente no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 158 no Alô Trabalho, pelo e-mail trabalho.uf@economia.gov.br, substituindo o UF pela sigla do seu estado, ou nas superintendências regionais do trabalho. E agora falando em saúde, o Ministério da Saúde publicou um alerta para que os estados e municípios reforcem a vigilância e as ações para indivíduos que apresentem sinais e sintomas de sarampo. De acordo com a pasta, 34 casos foram confirmados neste ano até a semana epidemiológica 38, que foi do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro. A preocupação do Ministério é evitar a reintrodução do vírus aqui no país. Dos casos confirmados, 9 foram trazidos por pessoas que retornaram do exterior, 22 tiveram contato com indivíduos infectados lá fora e 3 são compatíveis geneticamente com o vírus em circulação em outros países. Até o momento, os estados do Tocantins, Maranhão e de Mato Grosso estão qualificados em surto de sarampo. Segundo informações da Rede Nacional de Dados em Saúde, em 2024, o Brasil apresentou uma cobertura vacinal de tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola, de 95,7% na primeira dose e 74,6% na segunda. Em 2025, houve uma queda, o que colocou o índice abaixo da meta de 95%. Os dados apontam para a cobertura vacinal das doses 1 e 2, respectivamente, de 91,2% e 74,6%. Segundo o Ministério da Saúde, os percentuais abaixo da média evidenciam a vulnerabilidade para a ocorrência do vírus do sarampo, reforçando a importância da intensificação vacinal. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que desde o início do ano até 9 de setembro, foram notificados mais de 360 mil casos suspeitos de sarampo, dos quais mais de 164 mil foram confirmados em 173 países. As regiões do mundo que representaram os maiores números de casos são do Mediterrâneo Oriental, com 34% das ocorrências, África com 23% e Europa com 18%. Nas Américas, quase 12 mil casos foram confirmados de sarampo, com 25 mortes em 10 países. Os casos mais numerosos ocorreram no Canadá, México e Estados Unidos. Na América do Sul, há surtos ativos na Bolívia, Paraguai e Peru. A Argentina também teve um surto, com 35 casos confirmados. E ainda falando em saúde, no próximo sábado, dia 18 de outubro, o Ministério da Saúde promove o Dia D de Mobilização Nacional pela Vacinação. Uma tradição da Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, o evento celebra a saúde e a cidadania, oferecendo assim gratuitamente vacinas para as crianças e adultos, além de atividades culturais, ações de divulgação científica e iniciativas de promoção da saúde. O slogan da campanha deste ano é Vacina é Vida. O evento integra as comemorações dos 125 anos da instituição, reafirmando o compromisso com a ciência e a vida. No Rio de Janeiro, o Fiocruz para Você 2025 ocorrerá no campus de Manguinhos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, com entrada gratuita e classificação livre. Serão oferecidas vacinas para diferentes faixas etárias. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança e do adolescente. As crianças de 2 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias poderão tomar as vacinas inativa poliomielite EVIP, pentavalente e a pneumocócica 10. Adultos também poderão apresentar documento oficial com foto para se imunizar contra a Covid-19 e influenza. Além da imunização, o público encontrará uma programação repleta de atrações culturais, espaços de lazer e oficinas interativas, voltadas à divulgação científica e à programação da saúde. E a programação será ampla e diversificada, com atividades para todas as idades, tanto para crianças, jovens, adultos e idosos. Haverá atividades de norte a sul do país, nas cidades de Manaus, Porto Velho, Brasília, Eusébio, no Ceará, Teresina, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, em São Paulo e também em Curitiba, que cediam unidades da Fiocruz. Criado em 1994, o Fiocruz para Você nasceu como uma ação de promoção da cidadania e enfrentamento da violência nas comunidades próximas à fundação. Desde então, o evento se consolidou como um marco anual de integração entre a ciência e a sociedade, reafirmando os valores da instituição:
promover saúde, desenvolvimento social e conhecimento científico a serviço da vida. E agora falando em educação, os investimentos necessários para assegurar uma educação de qualidade, zerar deficiências, manter a infraestrutura e valorizar profissionais da educação nos próximos 10 anos é de 7,5% do Produto Interno Bruto. É o que aponta um relatório do Plano Nacional de Educação, apresentado na terça-feira na comissão especial que analisa o tema na Câmara dos Deputados. O texto agora será discutido em 5 sessões do colegiado antes de ser colocado para votação. Segundo o relatório do deputado Moses Rodrigues, o resultado diz respeito ao somatório dos recursos alocados de investimentos e subsídios com a educação pública em todos os níveis, infantil, fundamental e superior. A estimativa é de que o valor fique em 280 bilhões de reais nos próximos 10 anos, dos quais 130 bilhões seriam para zerar deficiências históricas, como o analfabetismo, percentual mínimo de pessoas com ensino fundamental e médio, entre outros, e 150 bilhões de reais para a manutenção da infraestrutura educacional. O plano traça 19 objetivos a serem alcançados na próxima década. Para cada objetivo previsto no plano, foram estabelecidas metas que permitem monitoramento ao longo do decênio por meio de um conjunto de estratégias com as principais políticas, programas e ações envolvendo a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A ênfase do novo plano está na qualidade do ensino, com objetivos e metas focados em padrões de qualidade na educação infantil, na educação profissional e tecnológica, no ensino superior e na formação de docentes. Além disso, há objetivos específicos para as modalidades de educação escolar indígena, educação do campo e quilombola. O projeto mantém metas para a educação integral e também para os públicos-alvos da educação especial e da educação bilíngue de surdos. E agora falando em oportunidade, o governo do estado divulgou nesta semana 2.703 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, são oferecidas 2.015 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, serrana e Médio Paraíba. As outras 688 vagas são para estágio, que foram captadas pela Fundação Moody's e pelo CIE. A região metropolitana do Rio de Janeiro oferece 1.573 vagas de emprego como técnico de segurança do trabalho, analista de folha de pagamento, cozinheira e encanador industrial, com 2 a 3 salários mínimos de remuneração. Já para pessoas com deficiência, são 323 vagas para diferentes cargos e faixas salariais. No Médio Paraíba, foram captadas 80 oportunidades, com remuneração média de 1 salário mínimo. Na Costa Verde, as 7 ofertas de emprego têm remuneração variando de 1 a 2 salários mínimos, para funções como as de agente funerário, garçom, jardineiro, pedreiro e chapeiro. Na região serrana, há 362 vagas que oferecem de 1 a 2 salários mínimos para as posições de atendente de farmácia, auxiliar de contabilidade e técnico de suporte. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas, disponível no site rj.gov.br/trabalho. Além dessas oportunidades, uma parceria entre o Estado e as instituições Fundação Moody's e CIE garante estágios para diferentes níveis de escolaridades, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 251 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar www.moodys.org.br. Já o CIE oferece 437 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridades e também para jovem aprendiz. Mais informações podem ser obtidas em ciee.org.br. E você vai ver depois do intervalo. Faltando 1 mês e meio para o fim do prazo, apenas 63% dos servidores responderam o censo previdenciário em Petrópolis. Chefe petropolitano leva gastronomia local para a Oktoberfest em Blumenau, em Santa Catarina. Funcionário da Condep lança livro inspirado no trabalho nos jardins de Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Bom, gente, o Censo Previdenciário 2025 continua com o cadastramento aberto aqui em Petrópolis. O prazo segue até o fim de novembro e, até o momento, 63% dos funcionários públicos ativos, aposentados e pensionistas fizeram o cadastro. 6.320 servidores já apresentaram os dados solicitados, mas ainda faltam 3.602. Aberto em maio pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, o censo previdenciário tinha prazo inicial até o fim de agosto, mas foi prorrogado por mais 90 dias. Entre os que ainda não responderam o censo, até agora, estão 1.924 servidores ativos e 1.678 inativos. A participação é obrigatória para todo o funcionalismo e é importante na busca pela sustentabilidade do sistema previdenciário do município. Isso porque as informações levantadas
apresentadas pelo censo permite que o INPAS verifique a totalidade dos beneficiários e seus dependentes legais, permitindo uma projeção fidedigna das futuras demandas por aposentadorias e pensões por morte, permitindo uma organização do plano de custeio e da busca por equilíbrio econômico. Com a prorrogação do prazo de coleta de dados até o fim de novembro, o calendário do censo também foi alterado e a etapa de validação e importação dos dados passou para o período entre 1º de dezembro e 28 de fevereiro do ano que vem. O censo previdenciário também é obrigatório para servidores afastados, licenciados ou cedidos a outros entes. O servidor que não responder dentro do prazo, sem justificativa, pode ter bloqueio do pagamento de aposentadorias, pensões e salários, conforme previsto no Decreto Municipal número 71, do dia 6 de maio deste ano, até a regularização. Para responder o censo previdenciário, o servidor deve preencher o formulário disponível no link impas.rj.gov.br/censo-previdenciário. E bom, gente, a tradicional gastronomia petropolitana ganhou espaço na Oktoberfest em Santa Catarina. O chefe Michel Scharder, do restaurante Scharder, leva o croquete Petrópolis para a Oktoberfest de Blumenau. A iniciativa celebra a ligação cultural entre as duas cidades e promete conquistar o paladar dos visitantes. A Oktoberfest Blumenau acontece entre os dias 9 e 27 de outubro e deve reunir mais de 500 mil visitantes. O croquete Petrópolis foi incluído no cardápio do evento depois de uma visita dos representantes de Blumenau à Bauerfest, em julho deste ano. A troca cultural inspirou o chefe Michel Scharder a levar o prato típico, símbolo da gastronomia petropolitana, para o público catarinense. E aí surgiu essa parceria de nós, a nossa receita aqui da família Scharder, está levando para participar lá em Blumenau, na Oktoberfest, ter uma referência da nossa cidade. Assim como na Bauerfest do ano que vem, nós teremos uma novidade. A gente vai estar trazendo de Blumenau, da Oktoberfest de Blumenau, uma receita específica para a nossa Bauerfest, que é uma das formas da gente estar fazendo essa ligação, né, entre as cidades co-irmãs, Blumenau e Petrópolis. Durante a festa serão produzidas mais de 20 mil unidades do croquete. A expectativa é que o prato ajude a fortalecer a divulgação da culinária e do turismo de Petrópolis, reforçando a amizade entre as cidades irmãs desde 1990. Petrópolis e Blumenau são cidades irmãs desde 1990 e essas ativações em conjunto fortalecem o turismo, fortalecem a economia, fortalecem a preservação da memória, a preservação da cultura. Além da participação em Blumenau, o restaurante Família Scharder promove a Oktoberfest em Petrópolis durante todo o mês. A programação inclui chopp, música, comidas típicas e o ponto alto no dia 25 de outubro, com uma celebração em formato de open bar. Segundo o chefe Michel Scharder, a ideia é recriar o clima da Oktoberfest com o toque acolhedor e familiar da Serra. Durante todo o mês de outubro, aqui no restaurante da família Scharder, bem na frente do Palácio Cristal, no coração da festa alemã, a gente vai estar durante todo o mês comemorando a Oktoberfest com um cardápio específico e especial preparado para isso. Gente, olha só que boa notícia. O funcionário da Condep, Márcio Freire, que atua no setor de parques e jardins, lança no dia 17 de outubro, às 5 horas da tarde, na Livraria Nobel, que fica aqui na 16 de março, no centro de Petrópolis, vai lançar o seu primeiro livro, As Aventuras de Godin, que é publicado pela editora Brapaz. A obra é uma homenagem sensível e bem-humorada ao trabalho dos jardineiros e à beleza dos espaços públicos aqui da cidade de Petrópolis. Inspirado em sua própria vivência, Márcio criou o Godin, que é um jardineiro gordinho, simpático e cheio de vida, que transforma cada canteiro esquecido em poesia e afeto. O personagem percorre os principais pontos turísticos de Petrópolis, como, por exemplo, a Praça da Liberdade, a Casa de Santos Dumont, a Catedral São Pedro de Alcântara e o Relógio das Flores, revelando assim histórias, sentimentos e curiosidades do cotidiano nos jardins aqui da cidade imperial. Leve, divertida e emocionante, essa leitura é um convite à valorização da natureza e do cuidado com aqui a cidade de Petrópolis. Então, gente, esse livro será lançado daqui a pouquinho, na sexta-feira, dia 17 de outubro, lá na Livraria Nobel. Mas vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura.
Gente, amanhã já é quinta-feira, já estamos nos encaminhando para o fim de mais uma semana e claro que a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo e por isso já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga que vai trazer essas informações pra gente. Então, Mari, boa tarde para você. Olha, uma semana meio doida, dias quentes, dias um pouco mais frios. Como é que vai estar amanhã? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a quinta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas aí já sem chuva. As temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência. A quinta-feira será de dia parecido com o de hoje, com sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas também sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o dia amanhã será mais quente do que de hoje, com variações de temperaturas aí entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, e noite também com muitas nuvens. Nas cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, a previsão é a mesma. O dia amanhã também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite também com muitas nuvens. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima aí de 29 graus nas duas cidades. Mari, eu tava certa. Falei que era uma semana doida de dias quentes, dias frios, porque ontem a gente falou que a quarta-feira seria mais frio. Hoje já deu uma esfriadinha mesmo. Mas amanhã a gente já vê que as temperaturas voltaram a subir. Então, assim, gente, tá realmente uma confusão. Eu já vi também na previsão, adiantando, que nos próximos dias vai ter uma queda nas temperaturas de novo, mas a gente veio falando a semana toda, Mari, que isso é comum agora na primavera. No início dessa estação, a gente já tinha dito que seria um pouco, assim, mexido, assim. Teriam dias mais quentes, dias mais frios, mas uma coisa é certa, a semana toda tá com previsão de chuva em algum momento do dia, que também é bastante característico dessa época do ano. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais. Além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quinta-feira, o nosso encontro está marcado. A partir de 1h da tarde, eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.